Olá a todos, meu nome é professora Rita e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre o Google Forms, essa ferramenta de formulários da Google. Hoje eu vou falar sobre os tipos de formulários, que tipos de testes, que tipos de questões, que tipo de questionário eu posso fazer para os meus alunos ou para coletar qualquer tipo de informação. Vamos lá? O que está disponível no Google Formulários para que eu possa elaborar essas questões são respostas curtas, parágrafos, questões de múltipla escolha, caixas de seleção, listas suspensas, uploads de arquivos, escala linear, grade de múltipla escolha, caixa de seleção, data e horário. E agora a gente vai ver cada uma dessas opções com mais atenção. No outro vídeo do canal sobre o Google Forms, eu tinha passado para vocês 3 formas de acessar o Google Forms. Existe uma quarta maneira, que é digitando lá em cima na barra de endereço forms.new. Se eu colocar forms.new e der um enter, ele já vai direto para um novo formulário, tá certo? A minha versão toda aqui é em inglês, a tradução não é muito boa, mas eu vou passando para vocês o que significa cada uma das opções na hora da gente criar um tipo de questão. Quando a gente começa a montar um formulário, eu tenho que dar um título para ele, tá? É importante que vocês deem um nome para esse formulário, que vocês consigam localizar ele depois lá no seu Google Drive, Pendrive ou no computador aonde vocês salvarem, tá? Assim que eu colocar o nome no meu formulário, ele também renomeia nessa parte aqui de baixo, tá certo? Um pouquinho mais para baixo eu tenho os tipos de questões. Esse segundo quadradinho aqui embaixo é onde eu vou montar as minhas questões. E nessa caixinha de lista suspensa, eu tenho todos os tipos de questões que é possível eu criar aqui no Google Forms. Vamos ver cada um deles com mais atenção. A primeira opçãozinha que a gente tem aí é de respostas curtas. Respostas curtas, também em inglês, short answer. Nessa primeira opção de respostas curtas, eu posso colocar questões que exijam, no máximo, uma linha de resposta, tá? Então, como, por exemplo, digite seu nome completo ou qual a sua idade. Então, tudo que vai exigir de resposta, no máximo uma linha, eu coloco como short answer, como respostas curtas, tá? Então, coloquei 2 questõezinhas aqui, digite seu nome completo e qual a sua idade. É importante essa parte aqui de cima, que é o preview de visualizar, que eu consigo visualizar o meu formulário, como que ele vai ficar para o usuário final, como que ele vai ficar para a pessoa que vai responder. Então, fiz aquelas 2 perguntinhas, o resposta curta ele fica dessa maneira, né? Então, digite seu nome completo, qual a sua idade, e ele deixa o espaço para uma resposta de, no máximo, uma linha. O outro tipo de questão que eu tenho é parágrafo. Então, tudo que exige a resposta mais de uma linha, eu posso colocar na opção de parágrafo, que é a segunda opção. Nessa opção de parágrafo, um exemplo é: elabore um texto descrevendo quais são os principais sintomas e como se prevenir do coronavírus. Então, tudo que vai exigir uma resposta um pouquinho mais longa, eu uso essa opçãozinha de parágrafo, tá? Vamos visualizar. Ele também vai colocar a sua questão e aqui embaixo um espaço para que a pessoa possa digitar a sua resposta. O outro tipo de questão que eu posso colocar no meu formulário é a opção de múltipla escolha. Múltipla escolha é bem comum em testes, quando eu coloco várias opções e apenas uma das alternativas está correta, tá? Então, quando eu tenho essa bolinha de múltipla escolha, é possível que a pessoa selecione apenas uma opção correta, tá? Um exemplo de questão: qual das alternativas abaixo é incorreta sobre a prevenção do coronavírus?
uso de máscara, lavar as mãos, manter uma distância segura ou cumprimentar a todos com um aperto de mão e beijo no rosto, tá? Vamos visualizar? Então, quando eu coloco múltipla escolha, apenas uma alternativa está correta. Então, o usuário final, ele vai conseguir selecionar apenas uma alternativa correta. Se de repente você quer fazer uma pergunta com mais de uma resposta, mais de uma alternativa correta, então você vai usar uma outra opção, que é o checkboxes, que é a caixa de seleção. Na caixa de seleção, quando eu tenho um quadradinho, então mais de uma opção ela pode estar correta. Um exemplo de pergunta, eu só modifiquei um pouquinho a pergunta anterior e coloquei quais das alternativas abaixo são corretas sobre a prevenção do coronavírus, tá? Mesmas alternativas, uso de máscara, lavar as mãos, manter uma distância segura ou cumprimentar a todos com um aperto de mão e beijo no rosto. A diferença entre a bolinha é que eu só podia escolher uma alternativa e se eu coloco caixa de seleção, ele fica com um quadradinho e eu posso selecionar mais de uma alternativa correta, tá? Então, se você gosta daquele tipo de questão de assinale todas as alternativas corretas ou assinale todas as alternativas incorretas, a caixa de seleção é ideal para esse tipo de questão, ok? Outra opção que a gente tem são listas suspensas. Listas suspensas é quando eu tenho respostas já pré-determinadas e a pessoa, ela seleciona qual alternativa ela quer como resposta. Um exemplo de questão em drop-down, que é listas suspensas, né? Nessa opçãozinha drop-down, é essa questão do tipo, conhece alguém que já contraiu o coronavírus? Sim, não sei responder. Vamos visualizar essa questão para ver como que a lista suspensa ela fica. Então, conhece alguém que já contraiu o coronavírus? A lista de seleção ela vai dar as opçãozinhas para que a pessoa possa selecionar uma resposta pré-determinada que você colocar no seu formulário, ok? Próximo tipo de questão que a gente tem é upload de arquivo, tá? Upload de arquivo é quando você quer que a pessoa, ela tire uma foto, ou arquive um documento, ou te envie uma planilha, ou te envie qualquer tipo de arquivo que está no computador dessa pessoa, ou no Google Drive dessa pessoa, e te envie através desse formulário, tá? Um exemplo aqui, faça um upload de um desenho sobre o tema abordado, como se prevenir do coronavírus. Então, a opção de File Upload, né? Ele abre outras opções para você configurar, tá? O que você pode configurar quando você permite que pessoas te enviem arquivos? É que tipo de arquivo você permitirá que essa pessoa ela te envie, né? Se são documentos, desenhos, imagens, PDF, vídeo. Então você pode clicar e selecionar. Ah, você quer que ela envie somente em PDF, ou você quer que ela envie somente imagem, ou você quer que ela envie somente vídeo, ou imagem e vídeo, apresentações, drawing, enfim. Aqui você consegue selecionar o tipo de arquivo que você vai permitir que a pessoa encaminhe para você através desse formulário, tá? Embaixo eu tenho a opção quantidade máxima de arquivos que você vai permitir que essa pessoa te envie 1, 5 ou 10 arquivos. Qual é o tamanho máximo desse arquivo? É importante você limitar um pouquinho, senão tudo que vem nesse formulário vai para o seu drive e aí isso vai lotando o drive da gente. Então é importante que você limite, né, um pouquinho qual é o tamanho de arquivo que essa pessoa vai encaminhar para vocês, tá? Outra opção de questionário que eu tenho no Google Forms é de escala linear. Na escala linear, eu posso criar questões como do tipo, qual o seu nível de segurança para retorno das aulas presenciais? E a pessoa pode dar uma nota nesse tipo de questão, tá? Aqui eu coloquei, por exemplo, de 1 a 5,
ou dá para eu colocar de 1 até 10, e dá para eu colocar uma legenda também, onde 1 é inseguro e 5 muito seguro. Vou colocar aqui para visualizar. E aí, esse tipo de questão, ele traz uma escalinha linear para que a pessoa ela avalie essa sua questão, ok? Próximo tipo de questão que a gente tem no Google Forms é a grade de múltipla escolha. A grade de múltipla escolha é quando eu posso relacionar, né, uma coluna com uma linha. Então, por exemplo, eu criei o mesmo tipo de pergunta sobre o coronavírus, né? Então, nas linhas eu coloquei uso de máscara, lavar as mãos, manter uma distância segura, cumprimentar a todos com um aperto de mão e beijinho no rosto. E na coluna eu coloquei as opções para a pessoa assinalar se essas linhas são ações preventivas ou não são ações preventivas. Vamos visualizar como essa grade de múltipla escolha fica? Então, aqui eu tenho as questões e são ações preventivas ou não são ações preventivas. Em grade de múltipla escolha, a pessoa ela pode selecionar apenas uma opção. Então, uso de máscara é ação preventiva, lavar as mãos é prevenção, são ações preventivas, manter uma distância segura são ações preventivas, cumprimentar a todos não são ações preventivas. Se eu clico em outra opção, ele automaticamente tira a seleção do que eu cliquei anteriormente, tá? Então, aqui na grade de múltipla escolha, apenas uma alternativa ela é possível de seleção, ok? Diferente da caixa de seleção ele já aparece para a gente uns quadradinhos. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo? Bolinha é quando apenas uma alternativa é possível de seleção, e quando eu tenho um quadradinho, mais de uma alternativa é possível de seleção. Então, na caixa de seleção, eu coloquei a mesma questão, somente mudei as linhas para as colunas, né? Então, são ações preventivas e não são ações preventivas. Coloquei os mesmos itens e invertendo, né? O que acontece? Eu posso clicar em mais de uma opção das linhas, tá? Eu posso relacionar mais de uma coluna para essas linhas, tá certo? Então, eu posso relacionar uma, duas, três, quatro, todas, depende de quantas eu colocar no meu questionário, ok? Então, bolinha é quando apenas uma alternativa é possível a seleção, e quadradinho é quando mais de uma alternativa é possível a seleção, ok? As duas últimas opções que a gente tem aí de questionário no Google Forms são datas e horários, data e horário, né? Bem simples, posso criar questões de qual a sua data de nascimento, qual é a data de hoje, qual o melhor horário do seu estudo, né? Qual o seu horário de entrada, enfim, tudo que exija uma seleção de data ou a digitação de um horário é permitido nessa opçãozinha, data e horário. Vamos visualizar aqui como que ele fica. Data, ele permite a seleção de data, tá? Qual o melhor horário de estudo? Vou colocar aqui que o meu estudo é melhor às 7 horas da manhã, né? Funciona melhor de manhã. Então, quando eu tenho questões desse tipo de data e horário, eu coloco essas opçõezinhas lá no Google Forms, ok? Para não ficar muito extenso esse vídeo, a gente para por aqui, que são os tipos de questões que a gente consegue inserir no Google Forms, revisando respostas curtas, parágrafos, múltipla escolha, caixa de seleção, listas suspensas, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, caixa de seleção, data e horário, ok, gente? Esse vídeo vai ficando por aqui. Curta, compartilhe, acompanhe os outros vídeos aqui do CID e até a próxima. Um abraço.